psicanálise se fala muito, mas se fala tanto, eu acho que se fala muito porque é difícil e é complexo e é extenso, né? Que é o mal-estar da civilização, né? E você ainda trouxe o desafio da gente falar sobre a subjetividade contemporânea, atual, que é um pepino, né? Baita Mas a pepino. gente, mas vamos tentar deixar isso muito claro para as pessoas, assim, vamos Vamos, conversando vamos, numa boa. vamos sim, vamos sim. Boa noite a todos aí, a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Podem fazer perguntas, que é muito bom, porque nos desafia aqui, né, nos dá um certo retorno de como que está a compreensão e, né, algumas direções que a gente pode tomar também. É, Perfeito. mas cara, é um tema que sempre quando eu estou nos grupos de estudo, né, nos lugares onde eu circulo, esse tema ele sempre volta, assim. E tem muita literatura também sobre isso, né, e tal. Então, assim, é meio que um dos, vamos dizer, um dos pilares, assim, né, das nossas áreas e tal. E aí eu acho que é bom a gente tocar, né, dar a nossa contribuição aqui. E o principal, né, Luiz, assim, eu acho que a gente tem que tentar transmitir a mensagem o máximo possível, esclarecedora, né? Porque eu lembro de quando eu dava algumas aulas em pós-graduações ainda e tal, da gente tentar às vezes falar a língua do povo, né? Porque senão a gente fica aqui no na nossa bolha e a gente cai num tecnicismo, né? Numa gramática mais complexa, assim, aí o povo leigo, que não é da área, às vezes não entende, né? Mas só pode falar claramente quem conhece o assunto. Quem não conhece se atropela nele, né? Não fica claro. E aí Exatamente. acaba fugindo para os termos técnicos, né? Para os jargões e aí, enfim. Mas, cara, vamos lá, assim. Eu vou te perguntar então. Eu vou fazer o primeiro movimento Então, e fala para mim assim, a gente vai num bate-bola aqui. vamos no bate-bola, mas eu quero saber da sua compreensão assim do conceito Sim, que eu acho que você vai falar de Freud um pouco, né? sim, Eu imagino, né? Você que sabe, né? Sobre o mal-estar da civilização, assim, sim, né? Lá em 1930, isso, né? Não foi isso, né? Que isso, foi. E eu, exatamente. e eu acho que é o principal livro do Freud. Eu acho que é o mal-estar da civilização, assim, na minha simplíssima opinião. É, Né? O que que muitos você entendem, muitos entendem assim mesmo, né? Que é um baita texto onde ele praticamente faz uma série de, vamos dizer assim, de diagnósticos, né, da cultura, mas também colocando um aspecto clínico, né, do que seria aí o processo psicoterapêutico, né, o que daria ou não para fazer, né, frente ao mal-estar, né, ao sofrimento humano e como está também perto dele falecer, né, ele morre ali em 39, então o texto de 1930 tem um certo fechamento de alguns raciocínios dele. Então é muito entendido por muitos aqui, especialistas do Freud lá, que realmente seria um dos baitas principais textos dele. São bem densos, né? Quando a gente lê, a gente sofre um impacto, né? A gente vê também que ele está numa linha de raciocínio, dialogando com outros pensadores, né? Como a gente pega, por exemplo, Schopenhauer, né? Quando vem lá e afirma a vida é sofrimento, né? Então já é impactante, né, a gente pensar por aí. Então, assim, o que eu queria fazer um contexto que eu acho que é interessante, para também localizar tanto Freud enquanto autor, pessoa e esse texto, para a gente chegar no contemporâneo, é entender como que ali o Freud, entre né, o século XIX e XX, né, a civilização, a cultura né, da época dele funcionava de um outro modo. Assim, né? Então, ou seja, a gente está numa era, como a gente chama de uma era vitoriana, né? Ou seja, onde impera né, a repressão, né? Onde tem um certo tradicionalismo, né? Um certo moralismo né? Muito forte né? Na época dele. Então, ou seja, isso vai produzir, do outro lado, né? Algumas consequências né? Psicossociais, né? Que ele vai dar uma série de nomes. Assim. Então, isso é importante frisar. Né? E aí, quando a gente chega no texto dele, lá no Mostrar a Civilização, o que eu vou pensar alguns pontos assim, passando a bola para você também, né, para você dar o retorno. O que o Freud ele coloca lá? Ele diz assim, olha, o mal-estar, né, sobre o indivíduo, ele fala assim, ele tem três fontes, ele diz. Ele fala, o corpo, né, é uma fonte de mal-estar, o outro, a natureza, né, ao nosso redor, né,
que a gente não controla, e ele diz, e o principal delas, as nossas relações, né, com os outros. Esse é um ponto, né, que eu acho que aí já dá para esmiuçar bastante coisa. Uma questão de curiosidade assim, sobre o texto que é interessante, quando ele escreve o texto primeiramente, ele apresenta, né, para o grupo dele mais particular, o título que ele tinha pensado, Luiz, era A Infelicidade da Cultura. A Infelicidade, né? Só que os colegas dele acharam que era um título muito forte, assim, né? E aí ele deu uma aliviada, né? Aqui para o nosso, quando foi traduzido, né, lá atrás pela editora Imago, foi traduzido como mal-estar. Mas pelo alemão, o mais coerente seria descontentamento, né? Seria a palavra mais, né, próxima assim, do alemão. Isso é um ponto. O outro sobre a cultura, né? Que às vezes é traduzido como cultura, como civilização, né, e tal. Mas o Freud ele vai também explicando essa coisa da cultura e da civilização, que elas estão, né, articuladas uma à outra, né, e tudo mais. Então tem essas três fontes. Uma que é também importante colocar, junto a essas três fontes do mal-estar humano, que a gente vê pela obra dele, é que ele entende essa coisa do sofrimento, né, de uma maneira interna, ou seja, do sujeito com ele mesmo, né, com as suas instâncias psíquicas, né? Então, ou seja, o sujeito às vezes pode estar minimamente, né, num ambiente saudável, com pessoas saudáveis, né, com uma vida minimamente realizada, né, razoavelmente, mas ainda assim, né, sofrer por isso, né, internamente. Então, esse é um ponto também interessante colocar, senão a gente cai lá naquela máxima do Sartre, né? O inferno são os outros, né? Com isso, e né? a gente não se responsabiliza, né? Exatamente. Mas... Aí nós temos um problema, assim, aí nós temos um problema. Então, acho que isso é legal quando o Freud traz, porque ele está trazendo uma coisa meio que, olha, tem uma relação do sofrimento que é interno e tem outra que é, né, externa, né, do humano. Assim como ele coloca, né, as fontes, assim, do mal-estar, né? Aí depois, você quer comentar? Não, Comentar? por favor, por favor. Não? É? Vai lá, a gente tem tempo. Tá, então tranquilo. E aí o que ele vai introduzir sobre isso é pensar assim, olha, ele tem uma frase que é muito forte, né, que ele fala, a felicidade não estava nos planos da criação, né? Ele diz isso. Ou seja, é mais fácil o ser humano, partindo dessas fontes aí do sofrimento, é mais fácil nós humanos sermos infelizes do que felizes, né? Então aí, a felicidade é uma coisa super difícil de alcançar e quando a gente alcança, é difícil conservar ela, né? Porque ela se esvai muito rápido. E aí ele entende que... Mas eu acho que fala. a gente vai chegar na felicidade até o final desse... Então, nossa, aí sobre a dessa felicidade live aí. Aqui já é bom. Vai chegar já lá. É bom. Ó, já vou colocando aqui para o pessoal que está assistindo aí também. E ó, já convido para a gente fazer outras lives também, né, Luiz? Claro, trazer outras temáticas aí, né? Com Muito certeza. bom. E aí, assim, ele segue lá dizendo que esse mal-estar humano é algo realmente assim, o que a gente pode considerar hoje, que a gente chama da condição humana, né? Ele entende que esse mal-estar seria irresolvível por essa série de fatores que, né, o ser humano nunca teria realizado plenamente, né? Porque a gente não tem esse controle absoluto sobre a vida, né? Então a gente está sempre nesse processo de lidar com as coisas, né? De administrar conflitos, desejos, né? E coerções, né? Sociais e tal. E aí ele vai colocar, né? E aí eu encerro por aí e passo a palavra para você, que ele se perguntar, então, quais os modos, né? Quais as maneiras de lidar com esse mal-estar? E aí, assim, ele, né, tapeia lá algumas coisas, mas a gente não fica meio chateado com ele, que não são muito eficazes, assim, né? Aí ele coloca, né? Uma delas lá, ele coloca a ciência, né? Ele coloca isso. Outra que ele vai colocar é o amor, né? Ele coloca isso. Outra que ele diz é a arte, né? Ele também vai colocar. E aí ele diz assim, ó. E aí eu acho que a gente entra bem no contemporâneo também, Luiz. Que a gente vê no consultório todo dia. Ele fala, e a melhor delas, porém grosseira, né? As drogas. Né? Olha isso. Ou seja, né? Porque dá aquela aliviada no sofrimento e você sai da realidade. Né? Então, essa fuga, puxa né? pro contemporâneo, né? Lá como nesse texto, como ele tinha escrito, né, alguns anos antes, O Futuro de uma Ilusão, que é um texto que dialoga com isso também, que é sobre a religião, né? O Freud não coloca a religião como uma saída, assim, mas a gente poderia, se quisesse, aí, também introduzir, talvez não a religião em si, mas a espiritualidade, né? Vamos colocar talvez esses termos que fica melhor, como também uma saída, mas ele entende que essas saídas do mal-estar, aí vem a bomba, né? São saídas paliativas, provisórias,
Uhum. horas. Essa que é a questão, né? Então, ou seja, não haveria essa cura, solução efetiva, eficaz, né? Que nunca mais a gente poderia, né, sentir ela, né? Aí eu passo a bola para É, você. tá bom. Pô, que bola quadrada. Mas, pô, cara, você foi muito claro, assim. Você fez uma sinopse brilhante do livro. E, assim, o que eu quero introduzir, porque é uma coisa que sempre que eu penso no mal-estar e eu penso em Freud, eu lembro que Freud era, na verdade, inicialmente um neurologista, né? Aí, E ele queria, assim, pelas vias orgânicas, tentar resolver algumas coisas. E depois ele, enfim, até pelas limitações da própria ciência, da própria medicina naquela época, ele viu que ele veio descobrir a psicanálise, né? Ali na limitação dele. Mas ele sabia muito bem que nós temos, né, dois cérebros, né? O cérebro primitivo e o córtex, que seria o segundo cérebro, que é um cérebro mais sofisticado e que está inteiramente ligado, né, a essa coisa abstrata que é a sociedade, né? Porque o cru, né, é a natureza, né? O cru é a natureza, e a natureza, como Freud mesmo fala, ela é angustiante, amedrontante e frustrante, né? Porque ela é selvagem, né? E o Jung, que talvez tenha sido o grande discípulo, mas ao mesmo tempo o grande antagonista assim do Freud também, né? Tem essa dualidade, né, entre eles. Fala que o homem despertou despertou nesse mundo e não o reconheceu, né? Que eu fiz assim, a minha simples interpretação é que de fato quando o homem cria a consciência, né, ele começa a conflitar com o exterior selvagem que é a natureza, né? Mas calma aí, e desse cérebro primitivo que nós temos e que a maioria dos animais tem, pelo menos a maioria dos mamíferos tem, né? O que aconteceu, poxa, com ele? Ele foi acachopado pelo córtex e está ali. Olha, daí que vem, né, boa parte desse primeiro cérebro, né, desse cérebro primitivo que vem os nossos instintos, né? As nossas pulsões, né? A gente pode botar como sinônimo, assim, você acha? Né? Instinto Pelo, e pelo, pelo, pulsão. pelo, pelo Freud, esse é um debate também muito técnico, assim, dentro do nosso campo, né, psicanalítico, porque a gente vê o Freud, ao mesmo tempo que ele tenta diferenciar conceitualmente, né, e do ponto de vista até onde, vamos dizer, começa e termina o biológico, e até onde, né, começaria o psíquico, né, ou a metapsicologia, como ele diz, ele faz essa diferença, mas o Freud ele concebe as duas coisas, né? Ele não consegue diferenciar muito bem, às vezes até mesmo ele, né, meio que confunde em alguns contextos, assim. O Não, nosso é claro. camarada, né, o nosso camarada, que é onde eu me oriento também mais, né, nosso digníssimo Lacan, super fácil, né? Ele vai deixar Esse isso um é. pouco, ele vai deixar um pouco mais claro, né, essas diferenças assim de maneira até mais radical, né? Mas o Depois, Freud, né, realmente a gente vê ele dando essa ênfase bem sobre as pulsões, né? assim, depois a gente vai falar sobre Lacan, acho bacana, né, cara? Eu estudei Exato. bastante Lacan, mas não sei se eu sou um lacaniano, porque exatamente a, pela dificuldade que é compreender, assim, alguns ensinos dele. Ótimo, Porém, interessante. mas é brilhante. Porém, assim, eu estou puxando a minha sardinha para a medicina, né? Você está Claro, vendo, claro. é É, proposital, porque eu sei. é para ajudar o pessoal a compreender. Então, esse primeiro cérebro, que é o cérebro primitivo, tá ali, ele vamos dizer, ele é a parte física, né, da onde nasce a parte psíquica dos instintos, né? É como se ali estivesse alocado, né,
na nossa natureza biológica. E com esse córtex, né, que é essa maravilha que faz a gente abstrair, que faz a gente criar razão de coisas, criar conceito de coisas, desenvolver e inventar coisas, pensar, lembrar, refletir, enfim. O córtex ele vem e vai se relacionar com esse primeiro cérebro, né? Esse segundo cérebro mais sofisticado vai se relacionar. Daí, junto com esse córtex, naturalmente nasce a consciência humana, né? E principalmente o lobo frontal, é onde está a razão, né? Onde está a razão humana, né? A nossa lógica, né? A nossa moral, que não necessariamente a nossa ética, né? Mas a nossa moral está ali, né? Ali se instala. E isso vai conflitar, né? Desde o início da sociedade, desde que civilização é civilização, né? Porque há os instintos e para a gente conseguir conviver em grupo numa sociedade, né, mais sofisticada, a gente precisa impor limites, né? Impor leis de convivência, né? E assim, biologicamente, a gente poderia, muito grosseiramente, é verdade, dizer isso, olha, os instintos, né, estão nesse primeiro cérebro, né, a nossa ideia, né, de comunidade, de civilização, de cultura, está nesse segundo cérebro mais sofisticado, e eles conflitam ali, gerando, né, um extremo mal-estar entre eles, porque o meu instinto quero uma coisa, mas eu tenho que abdicar dele por diversas vezes para eu poder me adequar a uma sociedade. Aí vem a questão do Freud, né? Já que você falou da renúncia, se abdicar. Nesse próprio texto do Mal-Estar, ele fala assim, olha, para todo mundo entrar na civilização, todo mundo tem que, né, fazer essa renúncia, né? Tem que haver o que ele chama desse quantum, né, pulsional aí, né, para poder entrar na civilização, senão realmente, vamos dizer, é cada um por si, todo mundo come todo mundo, né? E aí é o colapso da sociedade e tudo mais, né? O que eu acho interessante de você trazer essa parte, porque realmente, assim, é indubitável, né? Porque o Freud, lá como neurologista, tanto que um texto dele, fenomenal, que está no volume 1, né? São as últimas 100 páginas dele, que é o projeto para uma psicologia científica, ou, né, um projeto para neurologistas, né, de 1895. Então ele tenta lá, né, do jeito dele e tudo, né, tentar explicar todos esses processos e algumas psicopatologias também pelo próprio cérebro. A questão é como você disse, né, ele se frustra, chega nos paradoxos, outro porque ele também estava limitado à sua época, e aí por outros fatores também biográficos, né, fazer ele avançar pelo caminho que ele denomina como psicanálise. Assim. O, que, o que eu acho também que é onde o Freud vai muito longe, que é a tese dele, que a gente pode articular com essa coisa da consciência, né, da razão ou da culpa e etc. É o texto também Totem Tabu, né? Que é também a tese do Freud, né? Como que teria então, né, surgido, constituído, né, a consciência? Porque assim, ó, desde os primeiros textos do Freud, o que ele vai colocando muito em questão, Luiz, e o Lacan também vai fazer isso, por exemplo, no cenário 7, o grande mistério não é o inconsciente para o Freud, né? O grande mistério é a consciência. Perfeito, isso Porque mesmo. como Freud é um darwinista, né? Então Freud está numa linha de segmento epistemológico, científico, né? Como ele traz lá as categorias que ele se fundamenta, né? Da filogenia, né? Ou seja, a história das espécies, e a ontogenia, né? Que é produto para o Freud da história das espécies. Né? A ontogenia é a história do indivíduo. Então, ou seja, essas duas coisas para o Freud estão articuladas. Isso aí não tem como. O Freud ele vai sacando que a consciência para ele, né, pegando esse termo seu do cérebro primitivo, né, ele entende que essa consciência ele vai advir, né, exatamente com esse choque entre o indivíduo, né, e a cultura, a sociedade. Né? É nesse choque ali. Porque a pergunta é, né, por que outros mamíferos, né, outros, né, espécies de animais e tudo, cadê esse córtex? Então, assim, alguma coisa aconteceu,
né, na história dos seres vivos, né, colocando de maneira mais abrangente, aí, né, cada um vai datar certa época, mas trazendo para nós aqui um pouco mais claro, é o conceito de Homo sapiens, ou seja, aquele que sabe, né? E aquele que sabe, uma das marcas, vai dizer, por exemplo, Heidegger no Ser e o Tempo, é a finitude, né? Então só o ser humano sabe que vai morrer, por exemplo. Isso é uma marca humana, né? A outra é o desejo, a outra é a linguagem, né? Por isso, quando eu vou me colocar nessa linha também mais do Lacan, que eu vejo que fica um pouco mais claro e de conseguir dialogar também com outras disciplinas, a questão da linguagem, sabe, Luiz? Quando a gente pensa a consciência, os seus processos, a razão, a gente está falando sempre de linguagem, sabe? Eu acho que fica mais claro, porque a gente sai, como o Freud tentou meio que driblar a filosofia, né? Já que ele tentou não tornar confusa a psicanálise com a filosofia que já vinha tudo antes dele, né? Aquele dualismo, né? Mente-corpo, né? Com Descartes e outros, né? E tal. Então ele tentou meio que preservar, né? Tentar de alguma maneira dialogar com a medicina e também com a psicologia, né? Que ele vai localizar ali a psicanálise das ciências psicológicas, né? A psiquiatria ainda estava surgindo, né? Por ali no início do século XX. Então, ou seja, a questão da linguagem, sabe? Eu acho que fica um pouco mais, talvez, acessível, né? Da gente poder dialogar com outras, né? Para não ficar na nossa bolha e... Claro, não, eu acho que é exatamente isso, né? A gente compreender, né, que estamos totalmente infiltrados ou inundados por essa linguagem, né? Pelo esse conceito de linguagem, né? E assim a gente se estrutura, né? É por ela que a gente se estrutura. Mas e para a gente falar, cara, o que a gente pode falar assim, indo do mal-estar, né, para as causas de mal-estar e como que esse mal-estar se apresenta hoje, né? Vamos para o contemporâneo, já que a gente já pincelou um pouco da história e do conceito. Como é que esse mal-estar está se estruturando hoje? Como é que você tem recebido isso no seu consultório de psicologia? Né? O que você tem visto? E qual é a sintomatologia assim, né, desse mal-estar hoje? Assim? Tá aí o que nos interessa, né? E aí eu já cito... O primeiro talvez também, né, convocar aí nossa plateia, né, nossos internautas. Como é que tá para vocês aí, pessoal? Não consigo ver muito aqui, acompanhar. Não sei se você consegue ver logo, Luiz. Daqui a pouco a gente vai Então buscar. tá. Por enquanto o pessoal está só Então tá bom. entrando. Então ótimo. Assim, se tiver alguma colocação, vocês vão escrevendo aí. Então, ou seja, né, cara, como dizia o Lacan lá em Função e Campo da Falha da Linguagem, né? Ou seja, que todo psicanalista renuncie, né, à sua prática aquele que não alcançar a subjetividade de sua época. Sabe? Então, assim, eu como psicanalista, que já estou aí, né, há uns 15 anos nessa área, eu entendo que a psicanálise ela sempre tem que acompanhar o contemporâneo, sabe? Com as suas devidas, né, condições e atenções e tudo, mas a gente tem que acompanhar, não tem como, né? Não dá para a gente ficar, né, no primitivo, por exemplo, ou num reacionarismo muito complicado. Eu não trabalho por essa via. E tenho lá também meus conflitos com os meus colegas, né, que eu gosto muito, mas faz parte, né, que eu sempre me posiciono. Porque eu sempre gostei, sabe, Luiz, assim, desde o meu percurso, né, desde a adolescência, né, a adolescência foi muito em cima de bibliotecas e tal, foi muita coisa. Sempre gostei de genética, neurociência, sempre gostei muito, sempre acompanhei isso. E outras coisas mais como astrofísica, né? Então, ou seja, se a gente pegar por aí, o que é o contemporâneo, né? Hoje, assim, aí nós temos alguns recortes e marcadores, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Guerra Fria, o movimento feminista, o advento do neoliberalismo, a partir de 70, a queda do Muro de Berlim. Eu vou depois costurar isso tudo, tá? Para a gente chegar nessa gramática, nessa configuração, né, para pensar isso tudo. A gente vai trazendo mais para o Brasil também, né? Pós-ditadura, militar, né? E uma série de outros fatores, o advento da televisão, da internet, da tecnologia, né? A ciência aí vindo com tudo. Aí talvez aquela frase do Jung casa bem, no sentido assim, eu acho que nós humanos, vamos dizer, por termos essa curiosidade e pelo desamparo da vida, né? Já que a natureza é brutal, né? Conosco, já que houve várias grandes extinções
né, no planeta Terra, e a gente tem que tomar cuidado com o seu próximo, a gente tem que se cuidar, né, e daí a função, né, de tudo que a gente vem falando, ou seja, a gente tem um desafio, assim, né, para a gente não se perder dentro, né, enquanto sociedade, mas eu acho que o ser humano realmente, por isso tudo, quis saber muito, e saber, desde o Foucault, né, produz poder, né, e aí, então, a pergunta também, já levantando assim, né, qual a nossa dificuldade com o saber e também com o poder, né? Eu sempre também lembro de alguns autores assim de entender que o poder tem o seu lugar, mas o poder, antes de tudo, é um fim em si mesmo, né? Quando ele se centraliza, por exemplo, numa figura só, é um problema, né? Que está lá no totalitarismo. Então, mas o saber também tem que haver um limite do saber, entende? Quando o Freud ele vem de maneira muito educada, ele fala assim, olha, existem algumas profissões impossíveis no mundo, né? Como governar, educar, né? E curar, né? Por exemplo. Ele está sendo humilde, né? Ali. Então, ou seja, depois disso tudo que eu comentei, vamos dizer, foi o século XX, praticamente, e entrando aí para o século XXI, não tem como a gente falar que se trata, né, dos mesmas condições, né? Essa palavra que a gente colocou no título, né? Novas formas de subjetivação, porque a palavra subjetivação, ela vai estar ligada, ela implica, né? Exatamente os modos e as condições que irá produzir subjetividades, né? Então, isso é uma definição que a gente já pode colocar aqui. E aí você envolve o quê? Né? As células fundamentais, né, do indivíduo e da sociedade, né? Família, né? Escola, comunidade, Estado, sabe? Uma coisa que, para mim não esquecer de falar, porque é algo que eu venho me envolvendo também, às vezes de vez em quando postando aqui no Instagram, Luiz, de assim, é muito fácil a gente chegar hoje, às vezes numa roda de conversa e tudo, e, por exemplo, a gente condenar, né, as novas gerações, né, que estão vindo aí a partir de nós, né, para frente. Eu acho injusto e imprudente, entende? Assim, porque essas novas gerações somos nós adultos, né, que cuidamos e, né, oferecemos, né, aí o que é necessário, né, para essas novas gerações se formarem, né? Então eu entendo que por mais que realmente os casos tenham aumentado muito, né, infanto-juvenil, mas assim é muito os adultos que também não estão sabendo, né, cara, viver suas vidas e cuidar do outro, né, e tudo mais. Então, olha as instâncias que eu coloquei na nossa conversa, né? Então, qual família que a gente fala hoje? Qual o estado que a gente fala hoje? Né? Qual comunidade, né, sociedade que a gente fala hoje? Qual escola que a gente fala hoje? Que são responsáveis para poder formar esse indivíduo, né? Para poder produzir essas subjetividades. Então, assim, mudou, né, cara? Nessas décadas todas aí, mudou, né? Se a gente for um pouco mais na literatura, então, tipo, né? Se a gente pega lá caras como o Zygmunt Bauman, né, que vai fazer também um baita diagnóstico, né, um sociólogo esloveno, né, ele vai identificar algumas mudanças, né, ele tem um livro sobre, né, a pós-modernidade, né, e o mal-estar na civilização, né, no contemporâneo, ele vai trabalhar esses temas, e ele vai muito enfatizar exatamente o conceito dele de liquidez, né, e eu sempre gosto de enfatizar mais a palavra em vez de liquidez, que às vezes fica uma coisa meio, né, difícil de captar, mas eu gosto de utilizar a palavra efêmero, né? Efêmero no sentido que hoje, né, a relação do humano com os objetos, com os outros, etc., realmente não tão sólidas e estão se dissolvendo muito rápido. Esse é o meu primeiro ponto, né? E quando eu falei do neoliberalismo, é porque a gente está numa lógica e num sistema político, social e discursivo que determina os nossos comportamentos, né? A maneira como a gente lida com as nossas emoções, pensamentos, comportamentos, né? Por quê, Luiz? Porque é a ideia de que a gente escuta de vez em quando isso por aí, né? E às vezes quando chega no consultório a gente tenta manejar isso. Um imperativo de que realmente eu não preciso de ninguém, sabe, Luiz? Eu sou autossuficiente, eu me basto. Eu Né? ia falar, eu ia comentar disso. E as idealizações, né? As idealizações, né? O Que é imaginário, exatamente né? isso, né? De um imaginário de autossuficiência que é vendido, né? Por por um momento, né? Nesse momento que a gente vive aí, pelo menos nos últimos 20 anos para cá,
né? De que a gente se basta e que nós não precisamos nos relacionar e, para nos relacionar, renunciar, né? Em algumas questões, Fazer para acordos, né? fazer acordos, né, cara? Abrir mão de situações de extremo conforto, abrir mão de vaidades, né, para a gente poder, cara, conseguir se relacionar e viver melhor, né? É, Porque e compreendendo a nossa interdependência do outro, né? quando a gente pega, por exemplo, pela própria psicanálise, ou mesmo a psicologia, nas suas mais variadas vertentes, assim, a gente não se constitui sem o outro, sabe? Claro, Então, uma são os processos, vamos dizer assim, mais físicos ou biológicos ou neurofisiológicos, que eles vão tomando um certo curso, mas que também há um outro ali conduzindo, né? A criança que está tentando ali, né, se levantar, dar os primeiros passos, ou as palavras, né? Passa tudo uhum. por aí. Tem uma frase do Freud que é bem no início do texto dele, chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele vai analisar essa coisa do grupo, né, e o indivíduo. Ele diz assim: toda psicologia individual é, antes de tudo, social. Perfeito. É Percebe? isso Então, aí. assim, está na literatura, né? Então, quando eu enfatizo um pouco essa coisa do neoliberalismo, é para a gente entender que nós todos estamos bombardeados, né? Situados nesse tipo de lógica discursiva. E quem se acredita ou compra, como você falou, né? Compra essa ideia, cai nessa idealização, né? Confunde, por exemplo, vamos dizer, o que é precisar do outro e o que é dependência emocional, abusiva e etc. São coisas totalmente diferentes, né? Então, Uhum. voltando para nossas grandes instâncias, né? Então, automaticamente mudou, né, as relações amorosas, né? Mudou isso, né? As relações, né, fraternais, né? As amizades e tudo, a relação do trabalho, né? Também, poxa, você fez um Reels lá muito bom, né? Uma live também, né, se não me engano, você fez sobre, né, a síndrome de Burnout, né? O esgotamento emocional e tudo. Cara, isso é uma coisa inacreditável. E assim, Luiz, tem chegado muitos casos, cara, disso, de esgotamento, né? De sobrecarga, né? Assédios, né? E etc. Então, assim, o que é o trabalho que está adoecendo o ser humano? Né? Até onde a gente saiu daquele ditado, né? Aquele jargão, né? De décadas atrás, do trabalho dignificar o humano. E hoje está adoecendo o humano. Né? Então tem alguma coisa acontecendo. Consequência de toda essa globalização, que é outro termo também que está aí, que envolve, né, o mundo, não só, vamos dizer, nós aqui do Espírito Santo, ou o Brasil, ou a América do Sul, né, uma coisa que está tudo aí interligado, né, Pois vai e é, volta. mas preste atenção nisso, porque às vezes a gente acha que isso é uma exclusividade dos países em desenvolvimento, e hoje, poxa, eu estava vendo um jornalista sério falando sobre afastamentos de trabalhadores alemães. A estatística deles é que eles tiveram uma perda de 0,5% no PIB deles por causa de afastamento. Né? Então, quer dizer, é que o trabalhador alemão está ficando em média, quer dizer, tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, mas em média 20 dias, tá, do ano afastado por adoecimento, e que as causas mentais seriam a principal causa. Então, às vezes a gente tem alguma ilusão aqui no Brasil, né? De que, tipo, olha, isso é uma exclusividade nossa. Lá na Alemanha se trabalha 6 horas e vai embora para casa. Ah, Não, não é bem assim, não. vai nessa. Né? Quer dizer, aqui é um pouco pior o cenário, não tenho dúvida. Eu Nos tenho países de alguns, desenvolvimento geral. eu tenho Mas, alguns parentes assim conhecidos na Europa, também nos Estados Unidos, e a gente vai trocando algumas ideias, né, para saber lá como que tá a situação e tudo. Então, cada país tem suas problemáticas e eu particularmente, Luiz, eu amo o Brasil, amo os brasileiros, sabe, com todos os problemas assim, amo esse país, amo o povo brasileiro demais, assim, tem muito a ver com a minha cara, né, e tal. Então, voltando, né? Essas consequências, a gente entra para esse mal-estar, né? Então, o que é o trabalho estar adoecendo? E aí, assim, Luiz, por mais que a gente vê, vamos colocar a depressão imperando hegemonicamente sobre as outras psicopatologias, né? Os outros quadros de adoecimento, e ali a ansiedade, né, e tudo, né, próximo, mas não deve demorar, né, alguns anos para frente, né, o adoecimento no trabalho, o burnout, né, e tudo que está configurado a isso, né, aproximar e talvez passar.
sabe? Assim, É, já que por conta disso tudo que eu comentei, aí a gente entra num aspecto da própria sobrevivência de todos nós humanos, assim, que é o nível de desigualdade, né, social, né, de dificuldade das pessoas conseguirem garantir o mínimo, né, de dignidade para poder sobreviver, né? E com aí, certeza. pessoas tendo 2, 3 trabalhos, né, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a segunda, não tem mente e corpo que aguenta isso, Mas né? Aí chega na gente e pede um milagre, né? pede milagre. E assim, isso não é mal dizendo o trabalho, não, né? A gente, logo de antemão, você falou muito bem que o trabalho é para dignificar o homem, o trabalho é como o homem cria tudo, é como o homem desenvolve tudo, é pelo trabalho, né? E o que mais assim, o que que eu percebo, né? Que chega no meu consultório, desde pessoas que têm, né, um quadro neuroquímico e você percebe que questões circunstanciais existem, óbvio, porque sempre existem, mas não são o primeiro ponto, mas a grande maioria vem com sintomas, né, devido às questões circunstanciais que rodeiam ela no dia a dia, né? Uhum. Então, o que basicamente a psiquiatria medica hoje, quando a gente fala assim de medicação de uma forma, né, mais massiva, né? Por que que cresce tanto o uso de antidepressivos, de ansiolíticos, estabilizadores do humor e por afins, né? Porque é um enorme mal-estar e uma dificuldade muito grande, né, que eu acho que é antiga, não é nova, mas ela se manifesta hoje com caráter atual, isso já se manifestou com outros caráteres, né, com outros tipos de adoecimento, inclusive, porque doenças mudam de acordo com que a cultura muda. Isso aí. Né? Por quê? Porque os ideais mudam, o tipo de repressão muda, né, o tipo de cultura muda, né? Então o adoecimento muda. Na época de Freud, a histeria, né, com as dissociações, as conversões, era talvez a patologia mais insidiosa. Hoje são o transtorno ansioso e os Uhum. transtornos depressivos. E por Uhum. que desse mal-estar hoje, né? Hoje a gente vê o indivíduo extremamente individualizado e solitário, né? Nessa máxima de que ele tem que ser autossuficiente em tudo, né? Que ele Uhum. tem que ser ideal em tudo, ele tem que, além de ser um bom pai, um bom marido, ele tem que tem que trabalhar todo dia. E aí tem aquela frase que eu acho, pô, desculpa, mas eu acho ridícula, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Quer dizer, pô, Essa é a pior. essa é pior, né? Tipo assim, pô, quer É dizer, porque ele não, trabalho. é porque ele não conhece os estudos sobre o sono, Não, né? pois Isso é, aí. né? Tipo assim, então o cara tem que trabalhar enquanto os outros dormem, tem que ter um corpo perfeito, então tem que ter 2, 3 horas de academia, tem que ser um pai ideal que seja presente, um marido ideal que seja romântico, Ó, enfim. se a, Cara, se a e gente ainda ter pegar. direito, e ainda ter que socializar, né? Não, Ainda ter pois que ir para é. festividades, ir para as coisas. Isso Então, quer aí. dizer, Isso é olha honesto. só, esse homem é um homem impossível, né? Impossível. Exatamente. E quando eu digo homem, não é do sexo Geral. masculino, não. É do homem, Do nós, indivíduo. pessoas, né? Isso. Cara, assim, é impossível. Quer ver, E Luiz? aí, uma mega frustração. Quer dizer, o que sobra daí? É uma mega frustração. É. É um sofrimento atroz que não permite o sujeito viver em paz, né? Então, Uhum. ou ele vai deprimir, né, na incapacidade dele, né, de conseguir atingir esses objetivos sobre-humanos, Uhum. ou ele, meu irmão, vai entrar em pane numa busca irracional de alcançar esses objetivos que não são, né, que não são lógicos. Mas diga, você ia falar É, alguma coisa, eu... observa, não, observa, acho que você tocou no ponto bom, assim. Vou trazer algumas vias para complementar. Alguns anos atrás, a Inglaterra criou, vocês podem pesquisar aí no Google, a Secretaria da Solidão, porque quase metade dos ingleses estavam sofrendo e adoecendo por causa da solidão. Então, voltando lá para a Alemanha, que você comentou, né, e são países super desenvolvidos, então eles têm as problemáticas deles.
Esse é um ponto. O outro é assim, quando a gente também traz o nosso colega lá, nosso filósofo coreano, que está muito conhecido, né, o tal do Byung-Chul Han, né? Em alguns livros, eles são curtinhos, né, dá para ler rápido e tudo. Um deles que ficou muito famoso na Sociedade do Cansaço, ele trata exatamente disso, né? Sobre a sociedade do alto desempenho, da alta performance, que é tudo que você comentou aí. Então, o que, que é nesse nível de idealização, de exigência de si, né, um certo perfeccionismo, né? Que na psicanálise vai chamar que é exatamente o super-eu que está ali mobilizando tudo para esse sujeito, que são os imperativos, né, de ser e tudo. Esse sujeito sempre vai chegar ou numa via, né, ou seja, pela aceleração, ou pela ansiedade, ou pelo estresse, ou pela outra via, a depressão, né? É um negócio muito louco, né? Esse é um ponto, assim. Tanto que nesse livro também ele coloca, né? O burnout também, né, como uma das grandes consequências, né, psicopatológicas desse modo de vida. Aí uma outra parte, Luiz, que eu acho que é também legal da gente fazer essa diferença do século XX para o XXI, já indo contemporâneo, alguns autores vão entender que antes do século XXI, nós tínhamos uma gramática, né, de vida entre a relação entre o possível e o impossível, sabe? Do humano com a sociedade. Que é isso, né? Desejo, né? Contra as interdições, né? As coerções e tudo, etc. Depois do século XXI, né? E disso tudo que eu falei, principalmente a partir da década de 70, que é onde os autores frisam mais, né, essas mudanças de sociedade, a gente já não está mais nessa matriz. A gente está na matriz entre potência e impotência, que é tudo que a gente falou aqui. Então, ou seja, né, a minha capacidade, né, não, então talvez se eu trabalhar muito mais e dormir menos, né, olha um certo cálculo de custo e benefício, né, um cálculo aí com uma série de contradições e inconsistências que vai custar caro, né, e que a gente não consegue dar conta, que a gente chega nessa impotência, né. Há uma insuficiência brutal, então não é à toa, né, um dos grandes sintomas da depressão ser exatamente a anedonia, né, ou a perda de vitalidade, assim. Não é à toa, é o coração, né, da depressão, assim. Porque se o próprio desejo, a vontade, né, aquilo que move o humano, aquilo que está comprometido ou mortificado, imagina o restante, né? Angústia, vazio, perda de sentido, etc, né? É demais, né, cara? Então, nessa matriz de potência e impotência, se a sociedade ela não está se dando conta disso e só vai dando esse retorno, né, para nós, e a gente está aí, né, não tendo as orientações devidas, os tratamentos devidos, não tem quem aguente, né? Aí imagina os sintomas psicossomáticos, né? Que é o que também mais tem chegado para nós, né, Luiz? Claro. E aí, eu desconfio, tá? E você, poxa, pode ficar à vontade para discordar, que eu desconfio, eu acho que você desconfia também, que, assim, qual é a finalidade disso tudo, né? De se entregar a esse ritmo acelerado, incoerente, né? De uma rotina ou dessas idealizações. Para que as pessoas, por que nós estamos fazendo isso? Né? Será que não é porque a gente acredita que somente fazendo isso a gente consegue saciar as nossas pulsões mais básicas, né? Sendo que a gente consegue saciar boa parte delas assim, com muito menos, né? E de uma forma muito mais simples? Olha, sem precisar, né, fugir para tanto. E olha, obviamente que as pulsões, elas, quer dizer, os nossos instintos, né, eles são coordenados ali pelo nosso eu, pelo nosso, né, ou pelo nosso ego, como a gente quiser chamar, né? Assim, esse ego está muito adoecido para não conseguir captar, né, e fazer um bom equilíbrio, né, do que me é externo em termos de expectativas, né, de idealização do outro sobre mim, né, do meu desejo, né, e de como que eu consigo, né, fazer essas amarrações e me tornar um cara, obviamente, que estou inserido dentro de uma comunidade, de uma sociedade e funciono bem nela e consigo satisfazer também os meus desejos, né, as minhas vontades. Né? Aí eu não sei, né, se a gente está tão perdido, tão cego, né, só pelos estímulos,
né, que nos vendem, né, e nos vendem mesmo, né, porque isso é incisivo 24 horas por dia sobre a gente, ou se é só falta de autoconhecimento mesmo, que é o mal, é o mal, acho que de uma humanidade toda, né? Eu colocaria exatamente que, assim, por conta do advento de toda, vamos dizer, esse progresso que a humanidade realmente houve esse progresso, uma série de coisas. Poxa, o que era a expectativa de vida, por exemplo, ou das pessoas morrerem por doenças que hoje, assim, são totalmente tratáveis e curáveis e tal. E esse aspecto, como eu falei, da globalização, né, sobre a população cresceu exorbitantemente, né, nas últimas décadas e séculos. Então, isso tudo realmente está aí, né? Então, imagina, né? Nós estamos, né, nós somos, dentro de nós, né, habitados por essas pulsões que demandam, né, exigem alguma coisa de nós, né, e que tentam buscar, de certa maneira, essas satisfações. Então, já tem isso, que é difícil lidar do ponto de vista da condição humana. E aí, se o mundo... Então, a gente, né, já falta uma série de coisas sobre nós para poder lidar com essas próprias pulsões. E aí, se o mundo está de um modo em que bombardeia isso, incita, coloca lenha na fogueira, sabe? Fala assim, olha, toma aqui as facilidades, os caminhos para poder realizar isso, aí, sabe? Né? É a festa, né? É o circo, é Aí é tudo que você diesel com imaginar. fagulha Não, aí é aí diesel com isqueiro, né? aí a gente vai encaminhando para coisa ainda mais grave, né? Que se não for a droga, que essa coisa de ir até o limite, né? A própria questão também pulsional que a gente poderia pensar, ou de hora eu tenho que aliviar esse sofrimento de alguma forma, ou escapar da realidade porque ela está sufocante, né? Não estou conseguindo processar isso tudo, gerenciar ela. Assim como a gente também vai para o suicídio, né? As passagens ao ato, sabe? Que está altíssimo no mundo, Claro. sabe, Luiz? Então, ou seja, né? Quando esses mecanismos, né? Métodos, como Freud comentou, né? E outros que a gente teria aí, não dão conta e fracassam, o psiquismo apela, infelizmente, ou desiste, Não, né? é Então verdade. ainda bem que existe, né? Nossas profissões, né, cara, nossos ofícios e outros dispositivos aí, práticas aí fora para poder ajudar a fazer esse trabalho mais, né, completo, né, multidisciplinar e tudo, mas nunca esquecendo desses papéis, sabe, Luiz? Da família, do Estado, da sociedade, da escola e tudo, né? Esses Com processos certeza. e trazendo Isso, essa parte do trabalho de assim, cara, o que é para o humano não ter lazer, sabe, Luiz? Não consumir cultura, sabe? As estatísticas mostram como que nós aqui, por exemplo, no Brasil, consomemos muito pouco cultura, em todas as suas modalidades, né? Arte, né? E se divertir, né? De forma prudente, né? Razoável e tudo. Então, essa coisa da falta do prudente e autoconhecimento. razoável, isso é muito importante, né? Porque a gente fala de um lazer que é um lazer prudente, é um prazer pensado, é um prazer calculado, quer Uhum, dizer, mensurado dentro do que é possível, e não o uhum. prazer radical, o prazer inconsequente, o lazer inconsequente, né? Que aí já é o outro lado da O moeda, hedonismo, né? O né? hedonismo. O hedonismo. E aí, porque a gente já está se encaminhando aqui, André, é muita coisa para a Depois gente de conversar. Esse papo, mais, mas tá muito legal, a tá? gente Tá combinou uma muito hora, legal. mas daria. Ih, Mas olha só, e aí eu vou falar de botar rapidamente aqui para a gente falar em algumas frases, né? Sobre o uso abusivo de medicação, isso incluindo as anfetaminas, né, como a lisdexanfetamina, o metilfenidato, que era antigamente só para os estudantes, mas hoje não. Hoje a dona de casa está usando lisdexanfetamina para poder correr e poder ser, sabe, alcançar idealismos, né, de corpo e de produtividade atlética que não está no gibi. Né? A gente está falando de anfetaminas para poder trabalhar, né? Quer dizer, saiu só daquele foco do estudante, né, de botar aí 15, 20 anos atrás, e agora a coisa está muito mais intensa. Né? Você tem pego isso assim, cara? é. Uso Tem, abusivo, né, tem. de anfetaminas para alcançar esse E aí, superior aí. e aí observa, né, Luiz? Vamos colocar assim.
Tem aquele livro também conhecido do Guy Debord, né? A Sociedade do Espetáculo. Então, ou seja, nós estamos na era das imagens, né? E aí a parte tanto da imagem, da estética, sabe? E até o seu limite, e aí a gente fala, né? Do reconhecimento de si, da autoestima, né? Como vai tratar a psicologia, né? Do valor e tudo. E o que são os parâmetros, né? Critérios sociais lá fora, né? Ou aqui da nossa, né, rede social também. E aí, nós, né, quando o sujeito não sabe lidar com isso, às vezes acaba caindo, quando não é nesse uso abusivo, né, exatamente também nesses transtornos, né, disfóricos da imagem ou transtornos alimentares, né, que hora e outra aparece, assim, né, com força, são casos bem complexos, né. Eu sempre trabalhei muito com casos graves, de psicose e tudo, né. E os casos disfórmicos estão saindo do corpo para outras questões e eles vão ganhar ainda outras conotações, eu acho. Tá? Mas, meu amigo, você já viu aquele filme Cidadão Kane? Né? Claro. Cidadão Kane, grande filme. Eu queria fazer uma citação, porque quando eu estava vindo para cá, eu estava lembrando desse filme do Orson Welles, que é uma coisa brilhantíssima. E ele fala, né, e a história se resume assim: é um milionário órfão, pobre, que vira dono da imprensa norte-americana, tem tudo muito parecido com um bilionário que há por aí, né, nos dias atuais. E aí, antes de morrer, ele diz Rosebud. E ninguém sabe o que é Rosebud. E aí um dos personagens é um jornalista que vai fazer uma biografia enorme dele para descobrir o que é Rosebud. E não se chega. Né? No final, o espectador passa a saber o que é Rosebud, né? Que é um trenó que ele ganha da mãe dele. Né? E aquilo ali era a metáfora da felicidade dele. Mas o jornalista antes diz, eu vou citar rapidinho, porque eu fiz essa questão de escrever isso. Olha o que o jornalista diz sobre o personagem principal, né, que é o milionário, né, o Dr. Kane, né, foi um homem que possuiu tudo o que quis e depois perdeu tudo. Talvez Rosebud seja algo que ele nunca tenha possuído, né, porque nenhuma palavra explica a vida de um homem. Né? Olha só que coisa, né? Extremamente psicanalítico, isso aí. Extremamente psicanalítico e tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Que eu acredito, eu falei que a gente ia encerrar com uma felicidade, né? Eu ainda acredito que a felicidade ela é possível, né? Nós vivemos em momentos de simplicidade, né? Então, assim, se a gente quer viver momentos de felicidade, é exatamente na possibilidade de viver momentos de simplicidade, né? Se não, caso contrário, amigo, né? É como Schopenhauer falava. Até porque, assim, é algo que na psicanálise a gente vê que é dialético entre excesso e vazio. Né? Como que os dois, eles são duas faces da mesma moeda e eles se encontram. Então, por exemplo, a gente pega casos, indo para a psicopatologia também, os casos de acumuladores, predominantemente, eu já atendi vários. Tem, por exemplo, um luto não feito, uma perda ali, que ocorreu antes, anterior à acumulação. Então, esse é um ponto, né? Indo para essa simplicidade. O que eu acrescentaria junto a essa definição de felicidade, talvez a gente pode fazer uma live só sobre isso. Assim, sobre isso. Felicidade, acho que é legal, assim. Eu colocaria que realmente, pegando aí os 36 anos de vida, que é um percursozinho, eu entendo que realmente a felicidade está nas relações com as pessoas. Está nas relações com as pessoas. Nas relações também. Com as pessoas, assim, nos relacionamentos. São as pessoas. Como diz lá os existencialistas, né, a vida não tem sentido a priori, então nós que temos, cada um de nós, atribuir sentido e é só fazer uma reflexão rápida. Imagina cada um de vocês aqui, pessoal, sozinho no mundo. Qual o sentido disso? Percebe? Né? Nenhum. Né? Nenhum. Muito vazio, né? Muito vazio. Muito desamparo, né? Mas é isso, a felicidade, eu acredito que está nas nossas relações, sem dúvida. A nossa mente está nas relações, porque mente não é cérebro. É muito importante lembrar disso. A nossa mente está nas relações, né? Quem somos está nas relações.
E a felicidade, ao meu modo, ao meu simples modo de ver, está em conseguir se relacionar com os outros e com o mundo de uma forma possivelmente simples. Mas para isso, cara, a gente tem que labutar para chegar lá. Porque para conseguir chegar no simples, e, eu não sei de quem que eu ouvi isso, mas já ouvi, e não é meu. A simplicidade é a coisa mais sofisticada que há. Né? A simplicidade é a coisa mais sofisticada que há. Então, observa, a gente tá no campo exatamente, né? Tanto moral, quanto ético, quanto dos valores, né? Ou seja, o que vale a pena, o que não vale. Né? Então, isso é muito particular, né? Tem uma frase famosa do Freud, né? Que ele realmente disse, que tem algumas frases do Freud que rola pela internet que ele não disse, tá, gente? Mas essa ele disse sim, né? Ele fala assim, olha, a felicidade é um problema individual, né? Ele fala, né? Ali nenhum conselho é válido. Né, cada um, né, tem que buscar, né, por si tornar-se feliz, né? Ou seja, como que é uma particularidade em cima daquilo, né? Através de um possível autoconhecimento, né? De se conhecer bem também. Se a gente perde, né, Luiz? Ó, se a gente perde a curiosidade sobre nós, né, os outros, o mundo, ou se a gente acha que chegou na certeza, sabe, na verdade absoluta. Sabe? Não, aí, bicho, aí já era. O que eu tô aqui, Luiz, as voltas, só para não me perder, porque eu gosto sempre de ter essa interação. Como é que tá pro pessoal aí, nossa live aqui? Teve algumas pessoas que fizeram alguns comentários, perguntas, eu não sei, mas a Cássia falou assim, a Cássia disse aqui pra gente, deixa eu ler rapidamente o que ela escreveu, enfrentar o objeto é um exercício de autoconhecimento e aceitação, de reconhecer o que existe de desconfortável, mas inevitável em cada um de nós, Essa relação é uma dança entre o querer e distanciar-se. Né? Distanciar-se é a necessidade de confrontar os que somos, afinal, entender o objeto é também um caminho para expandir nossa compreensão sobre a condição humana, sobre os nossos medos e limites. Ok, Cássia, bacana, muito bom. Deixa eu ver se mais alguém aqui falou. Se você tiver minha amiga aqui também, Tainá, também comentou aqui na clínica dela, né? Na minha clínica, né, tem aparecido sofrimento sem enigma, compulsões, depressões graves, né? É um pouco disso, né? Porque é como se fosse assim, o sujeito tentando se livrar do sofrimento sem ter, vamos dizer, a pergunta do porquê, né? O porquê, né? Por que eu sofro, como eu sofro, e, né, de onde vem e tudo. E aí, por não achar essa saída, por não conseguir fazer as perguntas, porque lembrando, né, gente, tanto num processo, né, de tratamento, né, psicológico, psicoterapêutico, né, psiquiátrico, a gente tem que ir fazendo perguntas e levantando hipóteses, né, para depois chegar nas respostas, né. Então, não é um desvendar, né? Porque está sempre velado, né? Nunca está claro, nunca está evidente, né? Que bom que fosse, né? Que bom que seria. Luiz, muito bom, amigo. Pô, muito bom demais. Tomara que tenha aí contribuído com o pessoal, né? Tenha sido satisfatório nessa noite. Fica para as próximas. Eu acho que foi sim. Deixa eu só ver aqui se houve alguma pergunta. Tá. Aqui, porque agora eu estou sabendo que tem uma caixinha, não. O pessoal se manifestou, foi pelo chat. Você consegue, Luiz, também deixar essa live salva, assim, pra gente compartilhar? Vamos deixá-la salva. Não, quando a gente fechar, vai dar aqui a possibilidade da gente publicar ela. E publica aí, eu publico aqui. E aí, com certeza, vai aparecendo novas interações. Acho que isso é legal. Vamos... Então tá, Luiz. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado por esse papo, por essa comunicação. Tá bom? Forte abraço para você. Valeu. Boa noite a todos. Tchau. Agora é saber sair.